Privet, pessoal. Bem-vindos a mais um Podkovsky. Hoje o Podkovsky de edição número 8. Hoje a gente vai separar aqui algumas das grandes invenções criadas pelas pessoas russas. E a gente fez aqui uma pequena listinha, citando as que foram mais importantes para o mundo em geral. E tem muitas invenções aqui que tenho certeza que pouca gente sabe que vem de origem russa. E eu sou o Guilherme. Salve, salve, aqui é o Catela. Salve rapaziada, aqui é o Vinícius. Separando aqui dando início à nossa listinha, a gente separou aqui algumas invenções, vai de várias categorias, até como alguns alimentos, outras invenções, como a nossa primeira aqui que foi separada, a lagarta mecânica. Ela foi desenvolvida em 1837 pelo um oficial do exército russo, que o nome dele era Dmitry Zagriatsky, eu não sei se é assim que é a pronúncia dele, mas ele foi a primeira pessoa que elaborou o projeto dela. Na época ela ainda não teria sido aceita pelo mercado, ela só seria utilizada alguns anos depois, mas ela só se tornaria aquilo que a gente conhece só em 1877, praticamente 40 anos depois, e com um inventor chamado Fyodor Blinov, acho que é assim que se fala. Ele reformulou a invenção do Dmitri originalmente e ela se tornou o que a gente conhece hoje, sendo usada nos tratores, nos tanques de guerras, e ela foi muito importante, principalmente para essas invenções. Partindo agora para nossa segunda invenção que a gente separou aqui, o carro elétrico. Quer falar um pouco mais sobre ela, Catela? Então, o carro elétrico, como todo mundo sabe, aqui é como se fosse um bondinho que tem, tipo no Rio de Janeiro, mais ou menos. E qualquer invenção que seja de modo de transporte, ela revoluciona muito. A invenção do carro elétrico, a ideia inicial começou em 1874, quando o Fyodor Pirotsky ele estava fazendo um experimento para fazer transmissão de corrente elétrica de uma fonte de energia para o motor. E ele usou, para fazer essa transmissão, ele usou dois trilhos para conduzir essa energia elétrica em lados opostos. E ele teve sucesso com o experimento. Aí, alguns anos depois, ele usando a mesma coisa, ele fez uma tração elétrica na ferrovia de Sestroretsky, que fica no nordeste da Rússia, e ele usou esse mesmo experimento que ele fez, ele usou para pegar um vagão, 40 pessoas e transportar ele. E com o sucesso disso e tudo mais, em 1881 foi criada a primeira linha com bonde elétrico, foi baseado no projeto desse cara, que foi construído nos arredores de Berlim. Da hora, mano. E a nossa seguinte invenção é o vídeo, é isso mesmo, Vini? Isso mesmo, é uma coisa que é muito interessante, né? É como surgiu essa gravação de vídeo. E no caso foi por um inventor russo, e no caso o nome dele é Alexandre Poniatov. E foi lá em torno dos anos de 1950. No caso ele fundou uma empresa chamada Ampex lá nos Estados Unidos, e ele desenvolveu um método que basicamente capturava sinais de vídeos e registrava eles em fita. Basicamente ele gravava vídeos em fitas. E é interessante isso porque isso foi um dos primeiros passos na área e tipo conseguiu revolucionar boa parte do mundo. Assim, é uma coisa que tem grande influência até hoje, né? O setor doméstico de gravação, esse foi o primeiro passo para gerar Interessante, isso. mano. Eu acho que a próxima invenção aqui, ela também tem algo bastante a ver com esse setor, que seria a criação da comunicação por rádio, que foi desenvolvido pelo cientista físico chamado Alexander Popov. Essa invenção originalmente foi criada e foi apresentada na Universidade lá de São Petersburgo e era que ele demonstrou que era um meio de comunicação, só que sem precisar da utilização de fios. Só que aí tem um porém na história da criação, por conta que ele fez esse experimento ligado ao Ministério da Defesa da época. Então era como se fosse uma invenção do Estado. Então ele não pôde divulgar e nem levar para frente os seus experimentos. Então não ficou tão populacionado, não ficou tão popular. E quase paralelamente à criação do rádio na Rússia, foi um outro inventor italiano que ele é chamado Guglielmo, eu não sei se é assim que pronuncia. Ele também fez. Marconi. O Marconi. Guglielmo Marconi, acho que é isso. É,
Ele fez experiências parecidas com o do cientista russo, só que diferente dele, ele foi e comercializou o produto dele, fazendo com que se espalhasse rapidamente, diferente do cientista russo. Então, até hoje, alguns lugares se debatem quem foi o verdadeiro inventor. Indo para a próxima etapa agora, uma invenção muito importante, muitos de vocês conhecem, ela é importante hoje em dia para muitas coisas, para transportes mais emergenciais, dependendo e tudo mais, que é o helicóptero. Para quem não sabe, o helicóptero foi criado por um russo, o nome dele é um engenheiro chamado Igor Sikorsky. Ele construiu um primeiro protótipo de helicóptero que era capaz de voar. Né? Ele criou outras coisas, como hidroavião, aeronaves com muitos motores e tudo mais. E depois que teve isso foi em 1912. E depois da Revolução Soviética de 1917, né, a Revolução Vermelha, ele foi para os Estados Unidos, ele fundou uma empresa chamada Sikorsky Air Engineering, e usando o dinheiro de um compositor lá, ele criou essa empresa com o dinheiro de um compositor. E o primeiro helicóptero experimental dele foi construído nos Estados Unidos, e ele decolou em 1939 com o próprio Igor pilotando. E o projeto dele ele serviu de base para 95% de todos os helicópteros do mundo. E isso porque o helicóptero ele era para uma pessoa só. Depois de alguns anos, mais ou menos em 1942, ele desenvolveu para 2 pessoas. E hoje em dia a gente sabe que o helicóptero cabe em várias pessoas, dependendo do helicóptero. Próximo tópico aqui, né, é a fotocélula. E isso basicamente é um dos fatores que contribuiu de forma grande para o surgimento dos televisores. No caso, aqueles antigos que a gente conhece e tal. E foi um físico russo chamado Alexander Stoletov que, em torno dos anos 80, formulou uma teoria sobre o efeito fotoelétrico, que no caso envolve essas fotocélulas. E aí foi baseado nisso que ele conseguiu criar uma fotocélula baseada nesse efeito da teoria dele, que no caso é o fotoelétrico externo. E assim ele descobriu essa dependência, de acordo com que eu estou dando uma olhada. E isso é um fator que é extremamente impactante para como funciona um televisor, aqueles antigos, sabe? Então isso foi um dos pilares Que interessante. dessa área. A próxima grande invenção que foi separada aqui seria a invenção dos transformadores. Sabe, igual quando você vê aqueles transformadores gigantes naquelas usinas de energia, ou até mesmo aqueles pequenos transformadores que ficam nos postes, eles todos vieram dessa primeira invenção criada pelos 2 cientistas russos, um chamado Pavel Yablochkov, um nome mais complicado, e o outro chamado Ivan Usagin. E esse conceito todo que ele criou seria originado ao que ficou conhecido como fração da luz. Ele foi elaborado lá por volta do século XIX, nos anos 70 desse século, e ele apresentou essa invenção, que ela só teria se popularizado assim, ela só iria ter funcionado assim por volta de 1882 em Paris. Aí foi o que deu origem a todos esses transformadores que a gente conhece hoje em dia. Só que era uma invenção bem maior do que seria de hoje. Logo depois disso, a outra invenção que a gente tem aqui seria o processo de refinamento da gasolina. Como o pessoal que está no ensino médio, mais ou menos, acho que no primeiro ano já deve aprender, mas no terceiro ano o pessoal sabe que para se obter a gasolina é um derivado do petróleo, e para obter ela a gente precisa fazer uma destilação fracionada do petróleo, e a gente obtém vários subprodutos, um deles é a gasolina. E a primeira pessoa que pensou nesse refinamento, nesse processo de refinamento e tudo mais, e a aplicação foi desenvolvido e aplicado de modo industrial pelo engenheiro russo Vladimir Chukov. Ele foi o primeiro que fez esse desenvolvimento desse processo e aplicou ele numa unidade industrial. E já continuando essa parte de química, aqui vem uma outra invenção que seria a própria tabela periódica. A tabela periódica teve várias variações durante os anos, com todos os cientistas tentando organizar os átomos, a descoberta de cada átomo, de novos átomos fazia com que organizasse de outros jeitos e tudo mais. Mas só que a tabela periódica, como a gente conhece hoje em dia, o modelo dela é baseado no modelo de Mendeleev. Ele foi ele foi o cara que montou a tabela periódica do jeito que ela é hoje. E o modo como ele montou meio que
inclusive previa a existência de outros elementos, né? Tá, e o próximo que a gente vai discutir aqui é a borracha sintética. E ela é um componente que hoje em dia a gente é extremamente comum, mas também é de extrema importância para a sociedade. Diversas coisas hoje usam ela, como pneus ou mesmo isolamento feito em muita parte elétrica, juntas, tudo isso só é possível graças à borracha sintética. E ela foi descoberta pelo russo Sergei Lebedev, e foi através do método de síntese dele. E aí ele conseguiu obter a primeira amostra de uma borracha sintética. Obviamente era um modelo menos polido, né, do que a gente tem hoje em dia, mas essa foi a primeira amostra, e tanto que ele até chegou a publicar um livro sobre isso, lá para 1913, e isso até hoje em dia é uma base científica muito grande para quem mexe com esses materiais. E uma coisa que não pode faltar aqui da lista, já que a gente tá falando da Rússia, seria a invenção da vodka. Todo mundo já sabia que a vodka veio de lá. Mas é interessante que essa invenção ela é uma bebida tradicional no país, como muitos esperam. Mas ela não sabe totalmente se ela foi apenas criada na Rússia, mas também é uma correlação, na verdade, de origem polonesa também, que os poloneses tentaram reivindicar essa invenção. Então, em alguns lugares ainda fica a dúvida se foram os próprios russos ou os poloneses, mas vamos assumir que foi a própria Rússia que inventou, por conta que os dois trabalharam nisso por volta do século 8 ao século 9, e o seu nome em russo, é engraçado, significa aguinha. É uma curiosidade legal sobre a vodka. Aguinha. Ela é feita de um destilado que parte de matéria orgânica, como trigo ou cevada, aí gera esse líquido puro no final. Ninguém imaginava que a vodka, a tradução dela seria aguinha. Aguinha. É engraçado, velho. Indo pro próximo tópico, eu não sei se vocês conhecem, quem já viu imagem de agricultura e tudo mais, pessoal colhendo coisas no campo, já viram a colheitadeira? A colheitadeira é um equipamento enorme, né, como se fosse um trator, só que ele tem uma extensão que ele vai recolhendo, ele vai passando e vai colhendo os grãos que tem ali e o que tiver plantando. É interessante saber que a primeira colheitadeira que foi criada foi construída por um russo, o nome dele é Andrei Vlasenko. Ela foi criada em 1868. Como que ela funcionava? Ela era feita de madeira, não tinha, né, toda essa tecnologia que tem hoje em dia, e ela funcionava a partir de cavalos, que ela era puxada por cavalos, e o desempenho dela era mais ou menos 20 vezes maior do que você pedir para um camponês ir lá e colher na mão, né? E tipo, duas colheitadeiras que foi construída por esse Valenco, eles eram acionados por 2 cavalos e dirigidos por uma pessoa. Então, tipo, você não precisa de muita mão de obra, que nem hoje. Hoje em dia você pega a colheitadeira, dependendo dela, você controla por satélite, nem precisa de pessoa. Mas a que o Vlasenko inventou, ela precisava tipo de 2 pessoas para fazer a colheita com ela. Então já foi uma grande revolução já na agricultura, por dizer assim. E depois de 10 anos, né? A imprensa norte-americana publicou uma notícia sobre a construção de uma máquina para colher grãos também. E a primeira norte-americana, essa colheitadeira norte-americana, ela utilizava o mesmo princípio que o Vlasenko utilizava também. Só que a diferença das duas é que a da americana era puxada por 24 mulas e era dirigida por 7 trabalhadores. Então, mesmo elas tendo as ideias bem parecidas, o princípio bem parecidos, elas funcionavam diferente para o mesmo objetivo. Tá, e agora uma outra invenção russa, e essa é uma bem conhecida também, é o popular Tetris, né? Aquele joguinho que todo mundo conhece, todo mundo já jogou. É uma das grandes invenções russas e demorou um pouco para ele conseguir receber pro cara que criou conseguir receber essa fama. Ele foi desenvolvido em 1984 pelo cientista Alexei Padnov e no Centro de Computação da Academia Russa, junto com uma outra equipe, mas ele foi o principal integrante desse desenvolvimento. E no caso, na época, ele se inspirou num jogo grego de tabuleiro chamado Pentominois, e tanto que o nome Tetris é uma referência a esse jogo, porque Pentominois significa 5 em grego, e aí Tetris significa 4. Então é uma espécie de referência, porque as peças do jogo
são formadas com quadrados, e no caso esses números são a quantia de quadrados que forma cada peça. Já no jogo original grego eram 5, no Tetris que a gente conhece são 4, por isso tem essa referência. E é algo que tipo, se disseminou pelo mundo inteiro e em praticamente qualquer plataforma você tem o jogo Tetris hoje em dia e qualquer pessoa conhece esse nome e sabe qual jogo Também a é. próxima invenção russa aqui é uma invenção de guerra, que seria a origem da AK-47. O fuzil AK-47, ou como é conhecido também na Rússia como Kalashnikov, seria um fuzil um fuzil de assalto russo, desenvolvido em 1947 por Mikhail Kalashnikov, nome complicado. Ele foi um fuzil que foi adotado como a arma principal da União Soviética e também foi a arma mais utilizada pelos integrantes do Pacto de Varsóvia. Uma curiosidade interessante sobre o fuzil é que ele é a arma que mais acumula mortes por minutos no mundo. Tanto que ele se originou na Rússia, mas ela foi utilizada por muitos outros países no mundo. Ela é a primeira dessa origem de fuzis, que recebem o antenome de AK, e ela também é oficialmente conhecida só como AK na Rússia. O 47 vem provavelmente por conta do ano da sua criação. E ela foi adotada pelo exército soviético, que foi uma das primeiras armas desenvolvidas nesse design. E ele foi oficialmente introduzido no exército como arma fixa em 1948. Ainda é uma arma muito utilizada nos dias atuais, em várias nações. Agora, indo para a próxima invenção, como todo mundo sabe, os russos eles conseguem fazer coisas que vão para além do seu tempo, por dizer assim. Assim como foi dito antes, né, sobre gravar vídeos sobre o carro elétrico e tudo mais, aqui vem mais uma invenção de um russo que seria um antepassado, né, entre aspas, do telefone móvel, né, o que seria o celular de hoje em dia. E ele foi teve um cara chamado Leonid Kupriyanovich. Ele desenvolveu em 1957 e 61, mais ou menos nesse período, um aparelho portátil que era capaz de se comunicar com outros aparelhos do mesmo tipo, né, dentro de um espaço, né, que seria de mais ou menos em torno de 30 quilômetros. E eles tinham uma base comum, né, que seria mais ou menos as antenas de telefonia móvel, né, que seriam hoje em dia as torres que transmitem os sinais para a gente consegue utilizar. Então ele criou esse primeiro aparelho que conseguia se comunicar com outro de mesmo tipo a uma longa distância. E essa invenção, né, apesar de ser uma grande inovação, tipo, poderia revolucionar as coisas, o governo da época ele não incentivou o desenvolvimento do equipamento e deu prioridade para outros equipamentos, né, que era o sistema Altai, que foi criado pelo mesmo cara, mas e que ele era como se fosse um telefone de rádio para veículos da Rússia toda. Tá, e um outro avanço muito importante para a história também está nas mãos dos russos, que no caso terem enviado o primeiro satélite artificial, que é o Sputnik, que todo mundo conhece, lá em 1957, um ser vivo, que no caso é a cadela Laika, e também um homem e tal, que é o Yuri Gagarin, e no caso eles têm um peso muito forte nessa corrida espacial. Eles tiveram um grande peso nessa exploração, tanto que eles têm uma das primeiras estações espaciais monolíticas. Eles também têm estações espaciais modulares, então eles tiveram um grande peso nesse descobrimento do espaço. Hoje a gente tem muito conhecimento e os primeiros passos foram eles que deram. Só para esclarecer, o primeiro homem a pisar na Lua foi americano, mas o primeiro homem a ir para o espaço foi o russo. Então, só isso ressalta essa disputa entre os russos e americanos que se aconteceram na Guerra Fria. E provavelmente, se a Rússia não tivesse sofrido problemas, provavelmente com o fim da União Soviética e outros problemas estatais, como a falta de dinheiro, eles teriam provavelmente ultrapassado os americanos, assim como eles partiram na frente dessa corrida espacial. Então, muita coisa que a gente dedica hoje aos americanos nesses avanços tecnológicos também tem que ter o reconhecimento russo. Tanto que o primeiro satélite foi desenvolvido pelos russos. E mais uma invenção que a gente separou, que nessa lista deu para ver que os russos sempre estiveram à frente do seu tempo, foi o primeiro avião supersônico. E isso foi uma criação oficialmente russa, que foi criado 2 anos antes de um dos aviões mais famosos que existiram,
que é um modelo chamado Concorde, que é um avião francês. Ele surgiu 2 anos depois, que também é aderindo a essa tecnologia que ultrapassa a barreira do som. Mas o primeiro, originalmente, foi desenvolvido em 1968 pelo cientista Alexei Tupolev. Aí daí vem o nome do avião, que é o Tupolev, que é Tu-144, que foi oficialmente o primeiro avião com essa tecnologia. E em 1968, faz muito tempo que isso se originou. E nessa lista aqui a gente viu muitas coisas que a Rússia passaram por cima assim, do seu tempo. E muita gente não sabe que essas coisas são de origem russa. E eu quero também deixar mais uma curiosidade aqui para a lista, que é algo que provavelmente as pessoas já imaginam, né? Que seria a montanha russa. E ela foi sim, originalmente criada na Rússia, só que não eram com esse sistema de carrinhos em cima de trilhos. Na verdade, tinha aquele sistema de trilhos, só que seriam mais formatos de madeira que era na verdade uma competição de trenó. Era na real uma corrida de trenó. E ele só seria nesse formato de trilha, essas coisas, por volta de 1800, quando ele foi levado para Paris. E lá foi denominado com esse nome, de a Montanha Russa. Mas na real era antes o bagulho de trenó. E Aqui, ó, separando aqui outra. mais uma pequena curiosidade aqui só antes de você falar, Catela. Beleza. Que é interessante comentar que os russos sempre tiveram investindo nesse lance de aeronaves, tanto que o helicóptero, o avião supersônico e a corrida espacial, eles também foram os primeiros a desenvolver a mochila foguete, que foi desenvolvida por Alexander Fyodorovich em 1919, que foi muito, muito tempo atrás. Ela era uma mochila com asas que utilizava combustível de foguete, por isso que veio o nome. E os jetpacks. Então, ainda nessa parte, eles também não foi só essas coisas, eles também inventaram o paraquedas de mochila. Como que vem como que veio, né? O primeiro paraquedas viável, né? Foi inventado por um cara chamado Gleb Kotelnikov. E hoje o paraquedas dele esse paraquedas de mochila é o modelo que é usado no mundo todo, né? Por que ele criou esse paraquedas, né? Ele teve essa ideia depois que ele viu a morte de um piloto russo, chamado Lev Matsievich. Ele caiu de uma altura de 400 metros depois que o avião dele quebrou no ar. Então ele teve interesse, né? Ele sempre teve interesse por engenharia. E depois dessa tragédia, ele pegou todo o conhecimento dele que ele tinha para ele criar um sistema que ajudasse, né, a pessoa, que pudesse fazer com que a pessoa carregasse um paraquedas dentro de uma mochila e pudesse abrir quando necessário. E todos os testes, quando ele foi fazendo e tudo mais, foram bem sucedidos, só que o governo e o exército não mostrou muito interesse no equipamento dele. E daí ele resolveu vender para a França e lá que teve o sucesso dele. E a invenção dele chamou a atenção do governo só depois, com o início da guerra, em 1914, da Primeira Guerra Mundial. E depois chamou mais atenção ainda na Revolução de 1917. Aí depois de um tempo ele fez melhorias, né? Em 1923 ele fez a melhoria no paraquedas dele e tudo mais. Esse é um fator, né, que é bem comum a gente ver em algumas dessas invenções que grandes avanços, os primeiros passos assim foram cientistas russos que deram em muitas coisas que a gente conhece, usa como equipamento essencial hoje em dia. E muito pelo o que eles estavam passando na época, a gente acabou não sendo muito divulgado que esse é o mérito deles, sabe? Que os primeiros passos foram realmente mérito deles, que isso se originou graças a cientistas russos. Isso lembra outras coisas também. Por exemplo, tem duas invenções que aconteceram justamente por causa da situação em que o cientista estava. Aqui vem duas. O extintor de incêndio, ele foi inventado por russos. O extintor de incêndio ele foi inventado por um químico chamado, acho que Alexander Laurent. Ele estudou nas universidades de São Petersburgo e Paris. Ele era um químico, professor e tudo mais. E ele testemunhava, se não me engano, na cidade dele, muitos incêndios causados por petróleo. Porque deixa eu ver aqui, ele se tornou professor na cidade de Baku, que é a capital do Azerbaijão. Ele nasceu em Kishinev, que é hoje a capital da Moldávia, mas acho que naquela época ainda era território russo. E ele morava numa região que tinha muito petróleo, exploração de petróleo, e ele via muitos incêndios por causa disso. E aí, depois de vários experimentos, ele achou
ele queria, né, fazer uma substância para combater os incêndios. Depois de muitos estudos, ele criou essa espuma de incêndio, para apagar incêndios, né? E o nome inicial que ele deu foi Lorantina. Depois ele patenteou na Rússia e no exterior. E outra coisa que foi inventada por russos, por situações do dia a dia, foi o leite em pó. Olha só, todo mundo, quem toma leite em pó, fomos leite ninho. O produto dele é um pouco parecido com o leite seco do Marco Polo da Mongólia, que é do século XIII. Só que é uma técnica desconhecida que não foi levada a sério. Em 1802, um médico chamado Ossip Kritichevsky, ele descobriu um método para poder obter o leite em pó que preservava as propriedades do leite e ainda dava uma vida útil maior para esse produto. Ele trabalhava numa cidade que era uma região remota, um pouco distante de São Petersburgo, e que era um exílio para condenados. E como ele era um dos médicos que trabalhava ali, ele se esforçava para ajudar as pessoas que precisavam, mas tinha muita falta de comida e tudo mais. Então pessoal, esse aí foi o Podkovsky de hoje. A gente tentou separar aqui as invenções mais importantes. Claro que existem muitas outras, mas aqui foram as mais importantes que mudaram assim o cenário global. A gente também quer deixar um adendo aí que também tem o Greencast, o nosso podcast de sustentabilidade, que também está tendo toda semana. Tem como vocês estar escutando o Podkovsky lá no YouTube também. É só digitar Podkovsky lá e descer um pouquinho que você vai encontrar. A gente está postando todos os episódios lá. Dá para escutar também no Anchor, no Spotify. Ou para quem tem algum aparelho iOS, dá para escutar pelo podcast da Apple. E eu acho que foi isso, né, pessoal? qualquer dúvida é só mandar pra gente, a gente tá sempre disponível para responder. Qualquer curiosidade também, qualquer pergunta, manda lá, que a gente vai sempre responder vocês. Se de repente vocês perceberam algum erro na nossa... Se de repente vocês perceberam algum erro que a gente cometeu aqui com alguma data, com alguma informação, ou tem alguma coisa a acrescentar, é só deixar nos comentários, seja em qual plataforma você estiver. Fala pra gente, porque a gente não é especialista nessa coisa, a gente só pega informação e vai falando pra vocês. Exato, a gente não somos nenhum especialista, né, no que se trata e foi isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Das Vidania. Das Vidania.